Olá! Nossa mensagem de hoje vem de 1 Coríntios 10, 9 e diz o seguinte: Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Existem muitas histórias na Bíblia que nos ensinam lições muito importantes. A Bíblia nos ensina sobre Deus, sobre o plano de Deus para nós, sobre a salvação, sobre a vida que Ele quer que a gente leve. Mas na Bíblia também tem várias histórias, às vezes envolvendo o povo de Israel, em momentos em que eles fizeram coisas terríveis, onde eles erraram e muito. E nós temos que aprender com esses erros, aprender que as coisas erradas que nós fazemos têm consequências. Isso é uma coisa que começa desde a infância. Quando você é bebezinho, você não tem noção das consequências, e você vai aprendendo. Você põe o dedo onde não deve, toma um choque. Você pisa onde não devia e machuca o pé. Chutou a bola, quebrou o vaso da mãe, ai meu Deus. Você vai ter que lidar com isso. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, nós temos que aprender de um jeito melhor. Porque quando a gente é criança, a gente aprende depois de cometer o erro. Mas em alguns momentos a gente começa a aprender antes mesmo de cometer os erros. A gente começa a ouvir aqueles que são mais sábios que nós, ouvir aqueles que são mais velhos, aqueles que têm experiência, ou até ver outras pessoas que erraram e entender: eu não posso fazer isso. Olha o que acontece com pessoas que fazem isso. Eu não posso fazer isso. Muitas lições que tem na Bíblia são lições para a gente olhar e falar: é assim que eu tenho que agir. E muitas outras são para a gente, como adultos e maduros que somos, olhar e falar: eu entendi, eu não devo fazer isso. Será que eu preciso cometer os mesmos pecados de Israel para entender que a idolatria é ruim? Não. Será que eu preciso pegar todo o meu dinheiro e jogar ele fora como filho pródigo para entender que eu não devo fazer isso? Não. Será que eu preciso ir para o inferno para aí eu descobrir que eu deveria ter andado com Deus? Não. Não cometa os mesmos erros de novo. Não continue caindo no mesmo erro, no mesmo pecado. E à medida que você vai amadurecendo na sua caminhada com Deus, comece a aprender a olhar ao seu redor, a ler o que a Bíblia nos ensina e a entender que nós não precisamos cair no pecado para entender que ele é pecado. Nós podemos confiar no Senhor, nós podemos ouvir aqueles que são mais experientes e nós podemos aprender vendo a experiência das outras pessoas. Como adultos, nós podemos entender: aquilo não é bom. É melhor eu nem tentar. É melhor eu nem me aproximar. Dessas coisas é melhor eu manter uma distância. E assim a gente consegue evitar de aprender sempre com dor, sempre com sofrimento. A gente aprende de uma maneira mais saudável, de uma maneira menos dolorida. Aprende porque o nosso Pai Celestial nos ensina o que é certo e o que é errado. E não precisar sofrer, precisar pastar, precisar chafurdar na lama do pecado para ir com muito esforço se levantar e falar: agora eu entendi que isso era errado. Por isso que Deus falou que não era para eu fazer isso. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a entender a palavra do Senhor. Aprenda que o Senhor tem o que é melhor para nós. E aprenda a evitar os erros. E não ter que cair em todos os erros para você aprender o que é certo e o que é errado. Aprenda com o Senhor. Ele quer te guiar, Ele quer te ensinar, Ele quer te mostrar que existe um caminho melhor. E você precisa aprender a confiar nele. Porque Deus quer te ensinar a acertar, antes mesmo de errar, a seguir no caminho certo, sempre. Bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus e fique na paz. Até a próxima.